Alô você, tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vindo no nosso canal Projeto Bereanos. A Bíblia diz lá no seu Salmo 23, Salmo de Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi está dizendo, ainda que hipoteticamente eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que dentro de uma hipótese eu precise andar pelo vale, ainda que a vida me leve a andar em um vale da sombra da morte. Esse é o significado intencional de Davi. Ainda que a frase trazida para o português seria que eu ande vale da sombra da morte. Tem um significado muito profundo. A frase vale da sombra da morte tem um significado muito profundo. Há quem acredite que vale é algo alegórico, é algo fictício, é algo que não é palpável. Mas quem pensa assim está muito enganado. Davi, quando declara isso, ele tem propriedade quando ele está falando. O Vale da Sombra da Morte era algo real, era um local apelidado por esse nome, que de fato fazia jus a esse nome. O Vale da Sombra da Morte era um estreito, ou vários estreitos que tinham na região onde Davi morava, onde os pastores passavam com seu rebanho, com suas ovelhas, com suas cabras. E esse vale era tão estreito que a luz do sol poucas vezes durante o dia aparecia. O resto era sombra, sombra, sombra. E essa sombra era aterrorizante, porque o pastor tinha que entrar ali com as suas ovelhas para atravessar aquela montanha para chegar num bom pasto, chegar a um objetivo. E com isso, nas sombras, haviam vários perigos, haviam saqueadores, haviam animais. Inclusive estudiosos acreditam que num dos momentos onde Davi teria se deparado com um urso ou com um leão, teria sido nesse vale da sombra da morte. Por isso Davi fala com tanta propriedade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que se faça necessário eu andar pelo vale da sombra da morte. Ou seja, ele se colocava à frente das ovelhas, à frente do seu rebanho, à frente, protegendo, sendo o bom pastor que procura proteger todo o rebanho que não era dele. Ele estava responsável por aquele rebanho. E no momento seguinte, Davi, ele afirma, ainda que, ou seja, em alguma hipótese, em alguma conjectura no tempo, eu venha passar pelo vale da morte, o vale da sombra da morte, olha o que ele afirma: eu não temerei, eu não temerei. O verbo está no futuro do presente, afirmando categoricamente que ele conhece de quem ele está falando. Eu não temerei. E ele explica logo em seguida, porque tu estás comigo. De quem que ele está falando? De Deus. Ou seja, por mais que alguma adversidade o conduza para o vale da sombra da morte, por mais que dentro do vale ele venha se deparar com ursos, com leões, com algum saqueador, tentando levar, algum mercenário tentando levar as ovelhas, ele afirma categoricamente, com todas as letras, é uma declaração de fé e confiança, porque tu, Deus, está comigo. E olha só o que vem logo em seguida: a tua vara e o teu cajado me protegem, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protege. Algumas versões vão falar me consolam, outras vão falar que me protegem. Mas o fato é que a vara e o cajado, no contexto histórico de Davi, era uma ferramenta, ou eram ferramentas, duas ferramentas de autoridade, de poder. Inclusive o faraó, quando cruzava a vara e o cajado, dava uma ordem definitiva. Aquela ordem tinha que ser cumprida ao pé da letra do que foi falado. Quando ele decretava e cruzava a vara e o cajado, aquilo representava força, autoridade, poder que o faraó exercia. Quando Deus fala, que Davi fala que a vara e o cajado de Deus me consola e me protege, é a autoridade de um rei, assim como era de faraó, porém muito mais poderoso. O nosso Deus, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então eu posso andar pelo vale da sombra da morte. Não haverá saqueadores, não haverá urso, não haverá leões. O rebanho do qual o Senhor me confiou está sendo conduzido com a minha vida sendo colocada em prova, sendo colocada à prova. Isso é uma clara demonstração, uma linda demonstração, uma forte certeza de quem é Deus para Davi. E eu quero te convidar a ter essa mesma certeza de Davi, essa mesma declaração de amor, essa mesma confiança, esperança inabalável na força do cajado e de quem possui o cajado, que é Deus. E se eu for aplicar isso para os dias de hoje, eu quero dizer para você: Deus quer que você seja aquele como Davi, que confie plenamente, firmemente, incondicionalmente, lealmente, confie em Deus. Que você coloque todas as suas lutas, adversidades, angústia, tristezas, dúvidas, planos, projetos na mão de Deus. Eu tenho certeza, como eu tenho certeza na fala de Davi,
quanto ao amor, a dedicação e a confiança de um Deus poderoso que cuida, que zela, eu tenho certeza que esse mesmo Deus, que é atemporal, ele é um Deus que a gente costuma chamar de os três onis. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, mas ele é único em poder, é único em fazer coisas grandiosas. Não tem nada e nem ninguém no mundo que tenha o mesmo poder que Deus. E é sobre esse Deus que eu quero te convidar a conhecer. Convidar a realmente se relacionar. A ter essa mesma esperança, certeza de que Davi, que você venha andar, por mais que você venha andar no vale da sombra da morte, você pode ter certeza, você não temerá mal algum, porque Deus está contigo assim como esteve com Davi. Mas qual a diferença para os dias de hoje? É que eu preciso, nos dias de hoje, me colocar à disposição para que Deus realmente me proteja. Eu preciso aceitar e não rejeitar. Eu preciso abraçá-lo e não afastá-lo. Eu preciso buscá-lo e não correr dele. Eu preciso amá-lo e não ignorá-lo. Eu preciso temer e não relativizá-lo. Eu preciso abundantemente da graça, amor e misericórdia desse Deus. Pense nisso, reflita, coloque sua vida, seus projetos na mão deste Deus. E eu tenho certeza que assim como Davi, você será exitoso, você será vitorioso, você será aquele que vai ler o Salmo 23 com a mesma garra, fervor, alegria e aquele mesmo fogo aceso que Davi escreveu. Que Deus te abençoe. Fique